Vou apresentar hoje, juntamente com a Bruna, o tema, né, de hoje do direito tributário em destaque, que é o repetro no contexto da reforma tributária. Bom, fazendo uma breve introdução aqui, né, da importância, né, dos regimes para a indústria de óleo e gás, né, e o contexto da reforma tributária, a gente tem, né, que o repetro, ele é um regime aduaneiro especial, né, criado com o objetivo de viabilizar a importação e a exportação de bens utilizados nas atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural no Brasil, e com o tempo, né, esse regime ele foi desdobrado em modalidades específicas, né, que são as que a gente vai tratar hoje na nossa apresentação. O Repetro SPED, que é voltado para importação com suspensão dos tributos federais, né, e o Repetro Industrialização, que permite a aquisição de insumos com benefícios fiscais para a fabricação de bens destinados ao setor de óleo e gás. Sem esses incentivos, muitos projetos da indústria de óleo e gás praticamente seriam inviáveis, né? Economicamente inviáveis. Por isso que eles são tão importantes para a indústria. E com a aprovação, né, da Lei Complementar 214 de 2025, que instituiu o IBS e CBS e IBS, o sistema tributário ele passa, né, por uma transformação profunda. E com isso, essa mudança, ela exige, né, uma revisão completa dos regimes especiais, incluindo o Repetro, para que eles sejam compatíveis com a nova estrutura de tributo sobre o consumo. Então, nesse sentido, né, a regulamentação ela é decisiva para garantir que os benefícios eles sejam mantidos e adaptados, né, à nova realidade. Bom, então, o nosso principal ponto, né, aqui na nossa apresentação de hoje é apresentar os principais pontos de atenção, né, que foram identificados pela indústria de óleo e gás e discutir as sugestões práticas para a regulamentação do Repetro SPED e do Repetro Industrialização nesse novo cenário tributário. Bom, desde o início, né, da conversa sobre a reforma tributária, o setor, né, de óleo e gás tinha uma preocupação muito grande, porque muito foi falado sobre simplificar radicalmente o sistema tributário brasileiro, vedar qualquer tipo de benefício fiscal, né, muito se falava sobre isso. Então, tinha essa preocupação, né, sobre a manutenção do repetro. E aí o setor ele considera, né, que foi uma vitória para a indústria, né, o repetro ele ter sido mantido, ter sido reproduzido, né, na Lei Complementar 214. Ele foi reproduzido, né? Aqui a gente reproduziu o artigo mencionado, que menciona, né, o regime aduaneiro especial aplicável ao setor de petróleo e gás, que é o repetro, né? Está no artigo 93 da Lei Complementar 214. Bom, o que que veio, né? O que que mudou? A gente teve aí, né? Que foram criadas duas novas modalidades no âmbito do repetro, que é o GNL temporário e o repetro entreposto. O GNL temporário é uma crítica, né, que a indústria tem feito, né, a essa nova modalidade criada, né, dentro do repetro, é que é uma coisa totalmente fora do que o repetro foi até o momento, né? Porque a gente não falava em transporte até o momento, né? Sempre falava de quê? De exploração e de produção. Então, agora a gente segue tendo um regime para exploração e produção de petróleo, né? E com GNL temporário ali no meio. A outra modalidade inserida, né, que a gente colocou ali no slide, é o repetro entreposto. E a crítica que é feita é que o entreposto, né, é um regime que sempre existiu, independentemente, né, do repetro. E ele foi colocado, né, justamente dentro desse artigo, né, que fala sobre o repetro, e não tem, né, na Lei Complementar 214, outra menção a ele, exceto pelo RECOF. Então ficou ali um limbo, né, digamos assim. Outra coisa também, né, que se discute muito no contexto da reforma tributária e do repetro é essa insegurança jurídica, né, porque a gente tem a lei complementar, a gente tem o manual do repetro, a gente tem a instruções normativas, e é muito difícil você explicar, né, para o seu investidor estrangeiro, né, para a empresa estrangeira, né, como que a gente opera aqui no Brasil no repetro com base, por exemplo, no manual, né, que é basicamente perguntas e respostas da Receita Federal. Então, isso gera uma insegurança jurídica
que o setor esperava que fosse corrigido, né, digamos assim, superado, né, com a reforma tributária, mas acabou não sendo. Passando aqui, um outro ponto que a gente tem também, e que não foi endereçado, né, com a reforma tributária, com a Lei Complementar 214, é a questão da inclusão de itens na lista de elegibilidade do Repetro, né? Itens que podem ser elegíveis ao Repetro. Acredito, né, que a maioria saiba, né, o Repetro, ele desde que foi criado, ele ora tinha uma lista bastante sumária, outra hora ele não tinha lista nenhuma, depois tinha uma lista bastante extensa, com, né, todas as descrições, e foi previsto no manual, né, que está até reproduzido no nosso slide, uma forma de incluir novos itens nessa lista de elegibilidade. Mas, basicamente, né, o que tem que acontecer? As associações, né, as entidades que representam o setor, elas precisam se reunir para discutir e fazer um relatório para dizer o que já houve de renúncia nos últimos 10 anos por NCM no Repetro e o montante de renúncia para determinada NCM. E aí, essas associações, elas têm que entrar em comum acordo para decidir, né, o que sai da lista, qual item sai da lista, para entrar um outro item. E a crítica que se faz, né, a essa forma de inclusão de novos itens na lista de elegibilidade do Repetro é que essas associações, elas têm uns 50 empresas associadas, enfim, são empresas que têm business diferentes, então é difícil você ter uma convergência sobre qual item você quer que entre nessa lista de elegibilidade, né? Às vezes um item que é essencial para mim, uma inovação tecnológica que é necessária para o meu business, não é o mesmo da outra empresa que também é associada. Então, é muito difícil você ter essa conversão para conseguir ter, né, essa inclusão de novos itens na lista do Repetro. Então, a gente tem aqui, né, essa crítica, né, que isso não foi endereçado ainda, né, isso não foi mudado ainda com a reforma tributária no âmbito do Repetro. E seria interessante que essa regulamentação ela seja regulada, né, legalmente, ou seja, ela saia da esfera do manual, né, que é esse perguntas e respostas, e que tenha um critério mais objetivo, né, um critério mais menos inalcançável, né, digamos assim, como esse nos parece. Um outro ponto que tem sido muito discutido, né, no setor é a questão do descomissionamento. Todo mundo fala, né, de descomissionamento e o problema que a indústria enfrenta hoje é justamente por não ter um benefício dedicado ao descomissionamento. O Repetro, né, ele tem uns 25 anos, vamos colocar aí, então ele é relativamente novo, né, entre aspas, porque se você for pensar, né, nos projetos de exploração, né, dos campos de petróleo e gás, isso é pouco tempo. Mas quando o Repetro ele foi criado, muito se falava muito que se preocupava com a questão dos investimentos, né? Mas nada se falava sobre a questão do descomissionamento, né? Porque até então ainda era uma coisa muito longe. Né? Mas hoje isso já é uma preocupação, né? Não só se pensa nos investimentos, da desmobilização por campos que já deram o que tinham que dar, né? Mas também tem a preocupação ambiental. Desde 2020, né, a própria ANP editou a Resolução 817 de 2020, que trata sobre o descomissionamento e o programa de desinvestimento que as operadoras elas têm que apresentar, e, inclusive tem que ser apresentado com uma antecedência mínima. Por exemplo, tem que ter uma antecedência mínima de 5 anos para instalações offshore e 2 anos para instalação onshore, já dizendo ali, né, quando você apresenta esse projeto, como que a empresa pretende fazer esse descomissionamento, para haver também ali, né, uma previsibilidade de mercado. Então, assim, a gente tem aqui que os próprios órgãos reguladores, né, eles reconhecem essa questão, né, do descomissionamento. Agora, a gente precisa que a Receita Federal e os demais órgãos, eles também reconheçam essa necessidade, né? Porque no Brasil, além dos investimentos serem muito altos, o descomissionamento, a gente ainda tem uma dificuldade que outros países não têm,
que é o custo muito alto, né? Que é a questão de descomissionamento mais maduro, né? Desculpa. Que são as instalações em águas profundas, que tem um custo muito alto, né? E tem uma responsabilidade ambiental também muito grande. Então, ao meu ver, né, ao ver também das empresas de óleo e gás, que isso é uma coisa que tem sido discutida, já que estamos falando, né, em gás natural, transporte, né, por que que a gente já não colocou ali, né, no âmbito da reforma, essa questão do descomissionamento também? Bom, outro ponto também, né, além do descomissionamento, as associações, né, a indústria, ela tem trabalhado muito na questão de tornar, por exemplo, né, o prazo do repetro industrialização, para tornar o prazo de vigência único para 5 anos. Outra questão também que tem sido falada é a questão da habilitação, né? Hoje, né, a habilitação ela tem que ser tanto da operadora, né, quanto dos fornecedores. Então, é um benefício que hoje depende dessa habilitação dupla. E isso não é só uma questão federal, mas também uma questão estadual. Mas quando a gente pensa na parte prática, a gente tem fornecedores, né, na cadeia de óleo e gás de todos os tamanhos, de todas as localidades e realidades, empresas que, de repente, não querem abrir mão das suas ações judiciais no Estado, por exemplo, para aderir, né, para ter essa habilitação. Enfim, até fornecedores que nem têm um conhecimento muito grande, né, da legislação, enfim, por diversos motivos, nem todo mundo, nem todos os fornecedores da cadeia, né, eles estão habilitados. E quando, né, as empresas elas estão fazendo uma precificação para uma licitação, né, em uma competitividade, numa empresa não Petrobras, por exemplo, você planeja, né, as empresas elas planejam essa equação com o Repetro. E aí, no seu dia a dia, né, você se depara com fornecedores que não conseguem te vendendo benefício. Então, a gente acaba tendo esse problema da habilitação dupla, né? Tem também a questão, né, uma coisa que a empresa, né, gostaria, né, que fosse endereçada, é a questão da habilitação apenas do estabelecimento matriz, e também uma forma de simplificar a habilitação, né? Uma forma de, por exemplo, a habilitação das contratadas e subcontratadas, ela poder ser através de uma autodeclaração, no ECAC, né? Uma forma de facilitar mesmo o procedimento. Agora a Bruna vai falar sobre as principais repercussões, né, e mudanças do repetro no âmbito da reforma tributária. Com relação às demandas do setor, algumas regras devem ser positivadas na legislação, como a Sara falou, não só no Manual do Repetro, mas também solidificar algumas jurisprudências, tornar isso legislação e reorganizar algumas sistemáticas dos regimes para adequar mais a operação. Em relação ao repetro e industrialização, nós temos primeiramente a questão do prazo, como a Sara bem falou, seria um prazo de 5 anos, um prazo único, mas também a possibilidade de extensão desse prazo para bens cujo processo é de longo ciclo. Isso porque já foi comprovado que o tempo médio de produção dos equipamentos desse setor e das ferramentas é de no mínimo 2 anos. Então, esse prazo único iria abarcar uma quantidade maior de bens, tornar mais simples o procedimento e também evitar que essa prorrogação do tempo seja alterada ou seja negada pela Receita Federal, como vem acontecendo em alguns casos. E também em relação à extinção do regime do repetro industrialização, que seria mais adequado que essa extinção pudesse se dar com a prestação de serviços e também com a utilização da ferramenta, do equipamento dentro da operação da própria empresa que produziu. E também isso demandaria regras claras, contábeis, que tornassem isso um ativo da própria empresa, e também deve ser claro em relação à nota fiscal, a toda a documentação, para que essa modalidade de extinção do regime seja implementada. Além disso, nós temos também a questão da industrialização por terceiros. O ideal seria que o encomendante fosse equiparado ao industrial para efeitos tributários.
e também que fosse possível a garantia e a substituição de equipamentos que, porventura, não possam ser utilizados com tratamento fiscal equivalente ao que foi autorizado anteriormente. Além disso, a gente gostaria também de destacar em relação às peças de reposição, que deveriam ser adquiridas no âmbito do Repetro, e a suspensão de tributos se aplicasse a elas também, independente de serem adquiridas no Repetro Industrialização e no Repetro Nacional. Em relação às sobras e os resíduos, da mesma forma, que esse tratamento fiscal seja estendido também às sobras e os resíduos que, porventura, não possam ser utilizados em uma operação, mas poderiam ser aproveitados em outra operação e que seja considerado o valor de mercado desses bens. A permissão seria dada de forma única entre o Comitê Gestor e a Receita Federal, tanto no âmbito do IBS quanto no âmbito do CBS, para que essa habilitação ela pudesse ser de forma equânime entre todos os entes federativos, de forma mais simplificada, para que a reforma tributária pudesse alcançar o seu objetivo de simplicidade. E não só entre os tributos, mas também na parte contábil entre matriz e filial, que a habilitação pudesse ser dada pelo prazo especificado à matriz, e esse controle seja feito de forma temporal, estendível às filiais, e não exatamente por filial, porque nós entendemos que isso iria simplificar o procedimento. Além disso, a inclusão de novos bens nas listas e uma flexibilização também, para que seja considerado o NCM e não que o contribuinte não seja preso à descrição comercial dos bens, porque empresas distintas podem dar denominações distintas a esses bens. Então, o NCM, além de ser mais simples, é também mais seguro do ponto de vista jurídico. Além dessas, é importante também destacar a importância da manutenção da exportação ficta como uma possibilidade do Repetro, e também a manutenção dos créditos, mas dessa vez créditos de CBS e IBS. E além dessas sugestões, temos também a sugestão de acabar com o valor mínimo de $25 mil para bens importados no âmbito do regime Repetro, justamente porque quando esse valor mínimo foi instituído, a operação e os sistemas da Receita Federal ainda não estavam acostumados a esse regime especial. Então, entendemos que, no momento, já é possível abarcar bens de valores menores que juntos formam um valor agregado e que não estão sendo abrangidos pelo regime do Repetro atualmente. Também em relação à transferência de regimes aduaneiros, esse tem sido um problema porque é possível a transferência de bens adquiridos no regime drawback para o Repetro, mas o contrário não tem sido viável. Então, o setor gostaria que fosse legislado justamente essa possibilidade de mudança do Repetro para drawback, mas que o procedimento seja simplificado, que o procedimento seja legislado e claro entre essa transferência de regimes. Além disso, possibilitar a importação de bens no âmbito do regime e fora do Repetro na mesma declaração de importação, porque muitas vezes as operações elas são realizadas com bens importados no Repetro e bens que não se enquadram no regime especial, então isso iria facilitar a operação e também agilizar os procedimentos. Em relação a equipamentos de backup, que eles sejam incluídos também e atrelados ao bem principal e tenham tributação favorecida, e também a criação de um período de transição, para que os tributos atualmente suspensos, eles permaneçam suspensos até a entrada em vigor da nova legislação acerca de IBS e CBS, e que os contribuintes não tenham nenhum prejuízo nesse período de transição, que não se extingua o regime para nenhum bem de forma abrupta em decorrência dessa transição, justamente porque o objetivo do legislador foi garantir a perpetuação do regime. Em relação ao descomissionamento, como a Sara falou anteriormente, é preciso que haja uma modalidade, uma previsão legislativa
sobre os bens utilizados para o descomissionamento, porque é uma obrigação dos contribuintes e esses bens não podem ficar de fora. Em relação ao desmantelamento e armazenagem, é comum que na operação de desmantelamento, alguns bens devam ser armazenados justamente para serem utilizados em operações a posteriori, e esse período de armazenagem deve ser coberto também pelo Repetro, ainda que esteja nesse período de transição de um equipamento de uma operação para outra operação. Em relação à exportação ficta, manter essa possibilidade e também manter os créditos. Atualmente, os créditos de ICMS e dos tributos abarcados possam ser transformados em créditos de CBS e IBS com uma legislação clara e com normas de acordo com os valores de mercado. E que, em breve, os créditos se tornem créditos de CBS e IBS, gerando essa não cumulatividade na cadeia produtiva. Em relação ao Repetro industrialização, como nós abordamos atualmente, é importante que haja uma inclusão de regra que disponha sobre o tratamento a ser aplicado às sobras e resíduos de produção. E também, em relação à extinção dos regimes, que não sejam aplicados multas e juros de mora. Atualmente, a jurisprudência do STJ já entende que, no âmbito do Repetro, não há juros de mora na extinção do regime, e também a previsão de não haver multas, dada a destinação final no Repetro industrialização, caso os tributos sejam pagos até o 15º dia do mês subsequente. Também inclusão do procedimento aplicável às hipóteses de substituição do bem fabricado no Repetro industrialização em garantia. A parte do reparo e substituição de bens por terceiros se enquadra também na possibilidade de industrialização por terceiros, que esses mecanismos sejam bem regulados e que sejam permitidos de forma expressa na legislação e não só no manual, para que haja mais segurança jurídica e segurança econômica também desse setor tão importante. Junto disso, a inclusão de bens sobressalentes entra naquela discussão acerca dos bens de backup, de manutenção, que sejam abarcados também pelo regime do Repetro. Em conclusão, a regulamentação do Repetro precisa refletir a realidade operacional da indústria. Então, o que se tem atualmente é que determinadas práticas são realizadas justamente porque são essenciais, mas não há uma previsão normativa exata sobre isso, então há uma insegurança jurídica. Nós esperamos que na regulamentação do Repetro, após a reforma tributária, que toda essa operação seja levada em consideração para que o Repetro reflita o dia a dia da indústria. E, nesse sentido, é importante também que a clareza normativa seja praticada para conceder segurança jurídica e segurança econômica também, conforme nós abordamos. E as contribuições do setor, no caso nós citamos aqui algumas associações como o IBP e a Bespetro, são fundamentais para o aprimoramento do regime. É importante ouvir o que essas instituições terão a dizer. E, por fim, a abertura para o diálogo com a Receita Federal e com o Comitê Gestor vai ser decisiva nesse período de transição para que não haja nenhum prejuízo a um setor tão importante que concentra 17% do PIB industrial do Brasil e várias outras contribuições para a nossa indústria e para o funcionamento da nossa economia. Gostaria de agradecer pela atenção e deixar claro também que o material vai ser disponibilizado no site do Tauil Schecker Meyer Brown. A nossa prática tributária está disponível para eventuais dúvidas e encerramos por aqui a nossa apresentação acerca do Repetro na reforma tributária. Eu e a Sara agradecemos muito a atenção de todos.